de tudo que você vai desenvolver daqui para frente, que é o que a gente acredita que está acontecendo e que vai conseguir acabar no mercado. Então, o engenharia de software para dev basicamente é técnicas de engenharia de software onde o centro das coisas estão na IA, entendeu? Então, eu não vou ficar, por exemplo, ensinando para você na parte de DevOps SRE um curso de Kubernetes. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Mas eu vou poder mostrar para você como que eu consigo fazer uma pipeline de CI/CD utilizando IA no meio da história para provar, por exemplo, meu code review automaticamente quando um bug aparecer e eu nem souber, ele já está no ar corrigido. Entendeu? Então, esses tipos de coisa, né? Ou como que eu consigo garantir mais disponibilidade? Como é que eu consigo trabalhar com agentes claros para trabalhar na área de DevOps, na área de SRE? Como que eu consigo fazer milhares de tipos de documentação? Como é que eu consigo criar agentes? Quais são os principais frameworks? O que que eu tenho que saber? Ou seja, é um curso para dev, cara. Entendeu? Ou seja, Legal. é engenharia de software com o IA no meio. Basicamente, é essa pegada. Leonan, coloca o link aí pra galera, quem quiser clicar para dar uma olhada depois, tá? Então, essa que é a ideia, tá? Então, assim, eu não sei como que é o seu engenharia de software hoje, tá? Mas o Uhum. nosso foco é dev. Não tem machine learning, não tem todas essas coisas, treinamento de modelos, é dev. A gente está falando aqui, ó, nessa camada aqui. Daqui para baixo é pincelada, pincelada mesmo, entendeu? Porque o nosso foco tá no dev. Fechou? Fechou. Tem gente que perguntou no Full Cycle 4, tem coisa, a gente está colocando coisas de IA no Full Cycle 4 e também nos outros programas de pós, mas obviamente não é a mesma coisa de ter um MBA só focado em IA, né? Então, algo só focado em IA é bem diferente. Beleza? Vou responder aqui o Caio e depois eu vou voltar a continuar. Daí o Cláudio, o Edson, o pessoal que tá com a mão levantada vai na próximo round, tá bom? Fechou? Opa, Fala aí, meu querido. Firme e boa noite, forte? Wesley. Beleza, tranquilo você? Tranquilo. Opa, então tá. Ô Wesley, eu acho que você até conseguiu responder minha pergunta ali, né, no meio, e é só complementar mais alguma coisa, né? Você falou que essa questão do cargo de desenvolvedor aí seria mudado, né? Teria que, assim, reformulado, né? Então, seria não teria mais esse cargo de desenvolvedor em si, seria um cargo de Não, não, não. prompt. Cara, vai ter cargo de desenvolvedor. As coisas não vão. O que acontece é o seguinte: o que tá acontecendo hoje, tá? É um termo que se criou, tá? A primeira vez que eu ouvi falar nisso foi de uma pessoa que trabalha aqui nos Estados Unidos, num superbanco, tá? Só para vocês saberem. Depois disso eu comecei a ver esse termo pipocar para todo lado. O termo é chamado de juniorização, tá? O que que é juniorização? Bom, se tiver escrito errado também, desculpe meu mau português. O que que esse termo quer dizer, tá? O termo juniorização significa o seguinte: eu vou pegar todos os devs de todos os devs de todas senioridades, tá? E vou, entre aspas, rebaixá-los, tá? Ou seja, eu vou juniorizar esses caras da seguinte forma. Eu estou dando um exemplo de juniorização. Eu vou fazer o seguinte, que antes o meu pleno era pleno, agora eu vou considerar pleno júnior. O meu sênior, agora eu considero ele como pleno. O meu tech lead, agora eu considero ele como sênior. O meu staff, eu considero como sênior. Entendeu? O meu principal vira staff. Vocês conseguiram entender? É como se você fosse criando uma escadinha para baixo. Qual é o problema dessa juniorização? Essa juniorização, ela acontece por dois motivos, tá? Um motivo, né, que é o que as empresas estão soltando. E pessoal, por favor, não matem o mensageiro, tá? Não me xinguem, tá? Não tenho nada a ver com essa história, tá? Mas eu tô dizendo é o que tá acontecendo no mercado. E com fontes muito confiáveis, inclusive. O que que eles estão fazendo? Cara, hoje em dia um júnior consegue performar que nem um sênior, cara, por conta da IA. Que nem um pleno. Pelo menos que nem um pleno. Para que que eu vou pagar um salário de pleno, tá? Para um cara que está fazendo o trabalho? Por que que eu vou pagar para o júnior
Para que eu vou pagar o pleno, o valor que eu pago para ele, sendo o júnior está entregando o que ele entrega? Faz sentido na cabeça de todo mundo. Para que eu vou pagar um sênior algo agora que um pleno entrega? Tá? Porque no caso, só complementando, no caso aí que você comentou, né? A ideia seria o quê? Porque a pessoa, o desenvolvedor, se ele manja da linguagem, né? Então o cara vai lá, pega o VS Code e desenvolve, né? Só que aí ele precisa compreender, né? Todos aqueles termos que você colocou lá, injection ou até o MCP com o service, né? E aí ele precisa compreender utilizando um cursor. Então aí ele vai dar uma rebaixada para ele conseguir entender, né? E aí implementar, certo? Cara, eu acho que não é nem rebaixada, tá, cara? É que o lance é o seguinte, tá todo mundo aprendendo isso on the fly, entendeu? Mas o ponto é que muitas empresas, novamente, não matem o mensageiro, estão vendo que as entregas de uns júniors começaram a ser entregas de um pleno, e as entregas de um pleno começaram a virar entregas de sênior. As entregas de sênior começaram a virar algo que alguns staffs faziam, entendeu? E daí começa a falar assim, cara, eu vou fazer o seguinte agora. Na hora de eu contratar, eu vou exigir muito mais para contratar um júnior. Entendeu? Eu vou fazer o júnior ser júnior, que na realidade eu vou meio que passar a prova que eu passava para o pleno. Entendeu? Para o pleno entrar, na realidade o que isso está fazendo é elevar a barra. Entendeu? Você tem que saber muito mais agora para conseguir um emprego. Basicamente é isso. Vai ser mais difícil ser um sênior. Vai ser mais difícil ser um júnior. Vai ser mais difícil ser um pleno. Porque a barra está aumentando, é basicamente isso. A barra sempre foi aumentando, galera. Principalmente depois da pandemia, o mercado se ajustou normalmente, como a barra sempre foi mais alta. Na época da pandemia, a barra baixou bastante. E agora, na minha opinião, a barra está dobrando por conta da IA. Entendeu? Então, o que está acontecendo é isso. Algumas empresas congelaram contratação, algumas empresas estão contratando com um critério muito maior. As contratações voltaram a acontecer, 40% a mais, mas tá muito mais difícil passar em entrevista no cargo que você está buscando. Então é capaz de você tentar entrar como um sênior, se você é sênior, e de repente a empresa falar, cara, aqui agora você é pleno, o salário é de pleno. Entendeu? Então é mais ou menos isso que está acontecendo no mercado. Agora, novamente, não dá para fazer futurologia. É isso que vai permanecer? É assim que o mercado vai se comportar? Como todas as empresas vão trabalhar? Então, esses tipos de coisa estão dessa forma. Por outro lado, empresas como Google, Netflix, essas empresas, elas ainda não mudaram o processo seletivo, o formato de processo seletivo delas. Por exemplo, estão ainda cobrando a mesma coisa porque o processo seletivo deles é muito estruturado, é uma empresa gigante. Para mudar esse processo que está azeitado faz anos dá trabalho. Então as empresas estão movendo mais devagar. Só para vocês saberem, empresas bem grandes mesmo, os processos seletivos ainda estão bem parecidos como eram antes, tá? Mas de forma geral, galera, vai ser exigido mais. Mas a boa notícia é o seguinte: quem aqui acha que realmente é mais produtivo hoje já programando com IA? Opa, não tem nem. Certo? Agora fala a verdade. Quem aí que é pleno acha que está entregando que nem um sênior agora? E quem aí que é júnior que acha que está entregando o que um pleno entrega? Na real, o mercado está fazendo isso porque isso está acontecendo. Entendeu? É basicamente isso. Hoje eu entrego muito mais rápido do que eu entregava antes, cara. Entendeu? Esse aí é o grande ponto. Realmente está todo mundo mais produtivo. E quando aprender a mexer de verdade com IA, vai ficar 5 vezes mais produtivo, pelo menos. Entendeu? Pelo menos. Então, essa aí que é a grande questão, galera. Não é que todo mundo vai ser arquiteto, não. Todo mundo tem que ter conhecimentos claros e fortes de arquitetura, porque ficar fazendo CRUD acabou. Entendeu? É basicamente isso. Você vai ter que saber como que você vai, sei lá, arquitetar o seu CRUD. Arquiteto de CRUD não vale, entendeu? Você tem que ser um arquiteto que entende das paradas de verdade. Então, você tem que ter conhecimentos sólidos. Conhecimentos sólidos sempre foram obrigatórios. Agora realmente vai separar o joio do trigo. Ou seja, quem tem,
vai conseguir se dar muito bem. Quem não tem vai ter que correr atrás para ter, porque senão vai ter problema na carreira, vai ser difícil conseguir acompanhar o mercado, tá? E, novamente, eu não estou falando que a IA vai tirar... Ninguém vai chegar na sua empresa e vai falar, Wesley, o Henrique, o Jason aí, cara, vocês estão demitidos, tá? Porque eu acabei de contratar a OpenAI. Não é assim que acontece, entendeu? Mas, eventualmente, o Jason, o Henrique, eles começam a entregar menos do que eles entregavam antes, comparado aos caras que sabem bem hoje trabalhar com IA e entendem bem de arquitetura. Aí começa a ter uma discrepância muito grande de um profissional com o outro. E aí, quando essa discrepância é grande e você não consegue entregar na mesma velocidade e qualidade, provavelmente vai pesar mais para esse desenvolvedor que está com uma entrega menor. Por isso que esse desenvolvedor, ele tem que continuar estudando, ele tem que aprender IA. E quando eu falo, galera, pelo amor de Deus, tá? Tô sendo bem claro aqui para vocês. Quando eu falo continuar estudando, não é fazer meu MBA, não, tá? É continuar estudando, é perguntar para o GPT, fazer curso, assistir vídeo do YouTube, participar desse evento que você está fazendo, né? Óbvio, se quiser fazer um MBA, fico muito feliz, mas eu digo, o estudo, algo contínuo, tá? Esse aí é o grande ponto, tá? O problema de agora, como essas coisas são muito novas, tem pouca documentação, cara. E eu vou trazer, inclusive, no terceiro dia, uma forma de resolver problemas insolucionáveis por falta de documentação hoje em dia, tá? Com frameworks, com bibliotecas externas que vocês usam. Mas vai ser bem bacana. Galera, vamos voltar agora, tá? Para o segundo assunto que a gente tem que falar hoje. Eu não quero fazer que esse negócio hoje demore 4 horas, mas a gente tem bastante coisa para falar, tá, galera? Deixa eu correr aqui, tá? Vamos lá. Agora chegou uma outra parada, que é o que todo mundo que eu conheço no começo torcia o nariz. E existe uma frase clássica. Quem já usou essa frase ou já pensou parecidamente com essa frase? O importante é saber pedir para IA. Todo mundo concorda com essa frase? Eu sempre. Agora, o problema é, todo mundo sabe disso, apenas não faz. É tipo assim, eu sei que fazer exercício faz bem para a saúde, mas eu não faço exercício. Eu sei que fumar faz mal, mas eu continuo fumando, né? Eu sei que comer bem é melhor, mas eu não como bem, né? Então, é aquela parada. É aquela coisa. Saber pedir para IA é algo ponto pacífico já para todo mundo. O problema é que mesmo você sabendo, você não sabe pedir para IA, tá? E o problema disso é que você não estudou isso a fundo, tá? Quando eu digo você, uma pessoa que não sabe, eu não estou dizendo você, porque às vezes você estudou isso a fundo, tá? Então esse é um ponto importante. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de prompt engineering, galera, é realmente você saber pedir para IA. Mas o ponto é que tudo tem técnica. No final das coisas, tudo tem técnica. E prompt engineering, eles utilizam técnicas, é utilizado técnicas comprovadas, vamos dizer, cientificamente, com papers específicos por cientistas que trabalham na área de IA e que ficam fazendo pesquisas, benchmarks e tudo mais, tá? Então, quando a gente está falando em prompt engineer, não é escrever, você é um especialista em Go, me ajude a descobrir o problema que eu tenho nesse código, entendeu? Não é isso, tá? Saber perguntar, você tem que entender, na realidade, primeira coisa, quais são os tipos de problema que isso pode me ajudar. Então, o lance é o seguinte, antes de a gente falar especificamente nos prompts, tipos de prompt, essas coisas aí, eu quero olhar e trazer na perspectiva novamente do dev. A gente está aqui hoje para falar de dev, tá? Prompt engineering para devs. Para que essa parada vai te ajudar? Por que você tem que saber, tá? Você vai ter que saber desenvolver e manter código. Para fazer isso, você tem que manjar de prompt engineer. Eu vou mostrar isso para vocês hoje. Você tem que aprender a explorar possibilidades. Quem aqui já tirou dúvidas com o GPT? Quem pergunta para o GPT o dia inteiro as coisas? Tá? Uma coisa é perguntar, outra coisa é explorar a possibilidade. Tá? Explorar a possibilidade, né, de forma, vamos dizer, de uma forma estruturada, tem técnica para fazer isso. Tá? Quem aqui automatiza coisas? Cara, você trabalhando com prompt engineer, você vai conseguir automatizar muitas coisas
para te ajudar aí no dia a dia. Quando eu preciso fazer soluções rápidas, até para fazer esses pedidos rápidos, você pode trabalhar de uma forma muito mais estruturada para você ter um resultado muito melhor, tá? E também para te auxiliar em processos complexos. O ponto é que grande parte, né, do dia a dia, a gente vai lá no GPT e fala o que significa esse código, né? Ah, quando que eu uso isso? Como é que faz aquilo? Cara, é assim como eu utilizava bastante. E não está errado, tá? Tanto que te ajuda. Mas o ponto é que quando você vai fazer isso de forma sistemática, para você desenvolver um projeto, entendeu? Você precisa aí saber realmente perguntar, tá? E quando eu digo fazer um projeto, vamos pensar aqui em desenvolvimento. A gente está falando em devs, né? Vamos imaginar aqui, ó, em desenvolvimento. Quando eu tenho um software para desenvolver, vamos imaginar que eu tenho um software do zero para desenvolver. Primeira coisa é, esse software, às vezes ele é complexo e eu não tenho todas as respostas que eu tenho para resolver esse software. Às vezes eu não sei o que eu não sei, às vezes eu não consegui entender todos os pré-requisitos, eu não tenho os pontos cegos para aquele tipo de problema, entendeu? Então, se você souber fazer exploração de uma forma sistemática mesmo, utilizando o Prompt Engineer, você vai, de forma geral, conseguir abrir um mundo de leque de possibilidades para um determinado tipo de software que você vai desenvolver, que coisas que você nem sabia, conceitos que nem existiam. Sabe aquela parada que você não sabe o que você não sabe? No processo de exploração, utilizando o Prompt Engineering, o que acontece no final da história? Você começa a saber coisas que você não sabia. Eu acho que essa é a parte mais interessante. E aí, na hora que eu vou desenvolver um projeto, eu vou mostrar hoje aqui para vocês ainda, com cursor e tudo mais, você vai ver que a gente vai precisar fazer contextualização. Porque com contextualização vai ajudar o meu cursor a desenvolver. Eu vou também ter um workflow para que a IA siga, para eu trabalhar num modo agente, por exemplo, para facilitar a minha vida e o código sair muito melhor, né? Rules, até as famosas rules que a gente tem hoje, você consegue fazer isso com prompts, né? Plano de ação, né? Tem muita gente que ainda não se ligou, mas você tem um projeto, um problema grande, você contextualiza, aí você tem um plano de ação de como que você resolve esse problema, aí você tem tarefas nesse plano de ação, e você tem a expansão das tarefas para saber resolver aquela tarefa em específica. Testing, debug, refactoring, performance, benchmarks, commit, pull request, code review. Tudo isso aí você consegue fazer de uma forma que muda da água para o vinho se você souber direito o Prompt Engineering, tá? E o grande ponto é que o Prompt Engineering, hoje em dia, ele vai fazer muita, mas muita diferença para algo que já está mais comum agora no mundo, que é desenvolvimento autônomo não assistido. Quem aqui tá sabendo agora, por exemplo, do Codex, que a OpenAI lançou, que está do lado lá do ChatGPT agora lá. Ele tinha o Codex CLI e agora tem o Cloud, né? Inclusive eu gravei um vídeo no YouTube, sai amanhã, 10 horas da manhã, quem quiser assistir, eu gravei um vídeo mostrando, fazendo um review desse cara. Mas imagina você tem aquela tarefa chata, você desenvolveu o seu software, e daí começa a aparecer aqueles bugs. Aparece aquele bug, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, vai lá no Codex, cola, ele vai lá, resolve o bug, faz a pull request, você revisa e pô. E na hora que ele está fazendo isso, você não está nem acompanhando, ele está desenvolvendo essa parada sozinho. A gente, obviamente, hoje em dia, a gente não consegue fazer esses caras desenvolverem features gigantes. A gente, até ajudando a IA, ela já desenvolve um monte de feature errada pra gente, imagina sozinha, entendeu? Mas conseguir fazer ela resolver tarefas, corrigir um bug, fazer um pull request, fazer code review de forma não assistida para mim, se eu tiver o prompt correto, e conseguir trazer esse contexto claro, eu consigo aumentar absurdamente o nível de precisão para ela resolver. Imagina, galera, o bug caiu, foi para sua parte de observabilidade, caiu no Codex para ele resolver, gerou o pull request, você só faz o code review, e olha que o code review pode ser feito pelo Copilot agora do GitHub, né? Você entendeu como é que o fluxo tá? A forma da gente desenvolver já está mudando ao ponto de que tarefas que a gente odiava fazer, como correções de bug, não necessariamente a gente vai precisar fazer mais daqui a um tempinho, porque essas caras fazem isso de forma assíncrona, sem a gente estar ali enchendo o saco dela. Faz isso, faz aquilo.
né? E cada vez vai tendo mais possibilidade e vai ficando melhor, tá? Agora, prompts, né? Fiquei falando para vocês de prompts. Quais são exemplos de tipos de prompts? Alguém aqui já estudou prompt engineering? Já tentou ir um pouco mais a fundo nessa parada? Aê! Show. Tem gente falando aí no curso Full Cycle 4. Show. Beleza, galera. Cara, seguinte, eu vou dar um resumo, bem resumo, tá? De exemplos e tipos de prompts aqui pra gente conseguir se ligar, tá? Então, uma coisa é o seguinte, todo mundo começa a perceber que a IA, ela começa a entender melhor o que você quer quando ela tem um contexto maior. Ou seja, se eu falo o seguinte, cria uma tela de login. Cara, até para mim, você perguntar, cria uma tela de login, eu não sei direito o que eu vou criar. Eu vou criar uma tela com login e senha. Não sei se eu boto esqueci minha senha, porque você falou só tela de login, entendeu? Então, a IA ela consegue saber muito mais se você der mais contexto. Então, existem alguns tipos de prompt que é tipo zero shot, você só pergunta. One shot, você dá um exemplo, tá? Few shot, você dá alguns exemplos de como que ela pode resolver, tá? Eu vou mostrar isso aqui na prática daqui a pouquinho. Chain of thought, onde ela cria um encadeamento de pensamento. Skeleton of thought, onde você consegue criar um esqueleto controlando muito mais a resposta da IA. Tree of thought, né, onde você consegue fazer ela explorar diversas possibilidades. Self-consistence, para você conseguir ter formas de auditar o que ela está fazendo pela resposta mais consistente. Reacting, tem muitas possibilidades. Eu queria trazer aqui para vocês algumas coisas aqui somente para vocês entenderem. Para eu não ficar gastando tempo digitando aqui, tá? Eu preparei aqui, tá? Alguns caras aqui somente para vocês se ligarem, tá? Vocês estão vendo a minha tela, né? O meu Sim. Edge aqui, né? Beleza. Então o lance é o seguinte, galera. Eu criei alguns prompts simples, já pedi para o GPT me responder, somente para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Mas de forma geral eu coloquei aqui, ó. Preencha resultado baseado nos exemplos. Gere testes unitários para a função em Go. Exemplo, a função e como que é o teste. Daí eu coloco a função e o teste é o resultado que ele vai ter que gerar meu teste. Resultado disso, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o meu teste aqui como resultado, baseado no exemplo anterior para a soma. Basicamente é isso, tá? Ou seja, eu estou dando exemplos, tá? Quanto mais exemplos eu dou, fica melhor. O ponto que a gente tem que tomar cuidado, galera, principalmente quando a gente está falando aí, começou, todo mundo falou, cara, eu vou começar a trabalhar com few shot para tudo quanto é lado, inclusive para ajudar-me a responder melhor para os meus clientes. E daí o que o cara começa a fazer? Ele bota um monte de few shot com um monte de exemplo para a IA ficar melhor. E daí sabe o que acontece, galera? Dinheiro, custo, cara. Quando você coloca isso dentro de um sistema, se você não souber otimizar seu prompt, não souber qual é o melhor tipo de prompt para você usar, o nível de exemplos, a forma de perguntar, você vai começar a gastar token a mais e a mais e a mais e você vai tornar o software inviável. Entendeu? Então, é moedinha. Deixa eu colocar só mais um exemplo por garantia. Cara, se você está fazendo isso por garantia, você está garantido. Na realidade é isso, tá? Então, e também, às vezes, muito exemplo é pior do que pouco exemplo, tá? Tem benchmarks que mostram isso claramente, inclusive, tá? Mas a gente estava falando aí de few shot, né? Agora, eu vou falar com você sobre chain of thought, tá? E, novamente, galera, eu tô fazendo isso da forma mais resumida possível, para isso aqui não ser uma aula só de prompt, tá? Mas basicamente, galera, o chain of thought, qual é a ideia dele, tá? A ideia do chain of thought é a IA produzir um raciocínio passo a passo de pensamento, tá? E baseado nesse pensamento, a aproximação dela, ela tende a utilizar o pensamento anterior. Entendeu? Mais ou menos assim, eu preciso 2 ovos. Tá, mas quando eu chegar em casa, minha esposa pediu 3, então não, vou comprar 3 ovos, mais ou menos assim. Aí cheguei em casa com os 3 ovos, né? Eu vou pedir isso. Então,
Você vai encadeando um pensamento no outro, ou seja, você pensa melhor antes de dar a resposta. E uma das coisas mais importantes, inclusive, no Chain of Thought, galera, e isso é uma das coisas que muitas pessoas acabam não se ligando, é a auditabilidade. Às vezes a IA, ela retorna um valor para você. E daí você olha e fala, será que esse valor está correto? Se você trabalha com Chain of Thought, ela te mostra passo a passo de como ela chegou naquele valor. E daí você consegue analisar aquele passo a passo e ver aonde que ela errou, caso os dados não estejam batendo. Você começa a ver no passo a passo. Ou seja, se você quer ter uma auditoria, um rastreio de como é que ela chegou no lugar, o Chain of Thought você trabalha. Tem uma palavra-chave para você começar a trabalhar com Chain of Thought hoje. Depois façam tudo o que vocês fazem no GPT de vocês, mas no final escreva assim: pense passo a passo. Você vai ver que o tipo de resposta vai mudar completamente. Então aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Você é um engenheiro de software com 20 anos, estou setando a performance, dando um pouco de mais, a persona do cara, dando um pouco mais de contexto. Tá? Você manja de software com IA, com conhecimento profundo em LangChain. Seu trabalho é seu trabalho é revisar o código, a seguir, identificar falhas ou melhorias. Pense passo a passo, justificando cada ponto com base nas práticas recomendadas em Go. E era para ser em Python na realidade, mas beleza. Ao final, revise a sequência de etapas e forneça uma conclusão objetiva e detalhada baseada no seu passo a passo. E aí eu coloquei, use essa estrutura. Essa estrutura eu segui um pouco de Skeleton of Thought, mas depois a gente fala disso. Etapa 1, descrição. Etapa 2, etapa 3, resultado final. E aqui eu botei meu código em Python, tá? Que era para ele analisar esse meu código com LangChain aqui que eu passei. E aí ele coloca, segue a revisão detalhada. Etapa 1, responsabilidade da classe. Observações. A classe fez isso, isso aqui, isso aqui. Sugestão de melhoria. Etapa 2, observações, melhoria. Etapa 3, etapa 4, etapa 5, resultado final, ponto forte, ponto fraco, oportunidade de melhoria e no geral. Caras, eu consigo, baseado nesse ponto forte e ponto fraco, como que eu sei que ele chegou num ponto forte ou ponto fraco? Imagina que se eu tivesse perguntado quais são os pontos fortes e pontos fracos desse código. Ela ia gerar isso aqui para mim. E eu ia falar, da onde que ela tirou que eu tenho que tornar o meu construtor mais flexível? Da onde que ela tirou isso? Por que que ela respondeu isso para mim? Eu não sei por que ela respondeu. Tá? Reforçar a docstring com exemplos. Pô, mas eu já estava colocando exemplos nas minhas docstrings. Quando você trabalha com Chain of Thought, ela não gerou esses dados à toa. Ela gerou por último, depois de ela analisar os próprios dados que ela trouxe. E aqui eu consigo entender o porquê ela chegou naquela conclusão. Isso é uma das coisas mais importantes que você pode ter na hora que você está fazendo. Hoje em dia, se você trabalhar com, por exemplo, esses modelos de Advanced Reasoning, eles trabalham por baixo com Chain of Thought, mas eles trabalham para eles. Tá? Você consegue até entender o que ele fez, mas você explicitamente fazendo isso, você consegue ter dados que você vai utilizar para tomar suas decisões ou pedir para ela fazer algum determinado trabalho, tá? Então, isso aí é um ponto importante aqui para você conseguir se ligar, tá? Então, encadeamento de pensamento. É uma das bases que, inclusive, transformou a forma de como que as versões novas dos LLMs trabalham, inclusive, tá? Então, essa parte de pensar, fazer sua IA pensar passo a passo, muda completamente a forma. Faz um teste, pega uma pergunta que você fez hoje para o GPT e coloca assim, analise passo a passo e escreva o porquê que isso aqui ficou melhor. Você vai ver que o nível de resposta é outra somente por escrever passo a passo. E por favor, galera, não falem que vocês passaram não sei quantas horas comigo, e o que eu ensinei para vocês é para você escrever passo a passo no final das suas perguntas no GPT, tá? Mas eu tô querendo fazer meu ponto aqui, que realmente o encadeamento de pensamento, no final das contas, é um passo a passo que vai fazer ela conseguir trabalhar melhor, tá? A gente tem um outro cara aqui,
que é o Skeleton of Thought, tá? Mas, o que que esse cara faz? Galera, esse cara, ele é muito bom, principalmente se você quer gerar documentação. Quem aqui já está gerando documentação com IA? Alguém já está gerando documentação com IA? Tá. Quem aqui está fazendo pull requests usando IA? E quem às vezes tem problemas para garantir como que a IA vai retornar o resultado? Tá? Por exemplo, eu vou fazer um code review, eu vou fazer um pull request, eu preciso desse cara numa estrutura que o meu time use. Ou às vezes eu preciso controlar o resultado que a IA vai trazer para mim. Então, o Skeleton of Thought, no final das contas, ele gera um esqueleto base para mim de como que a IA ela tem que retornar para mim. No final das contas é como que eu consigo estruturar o resultado da IA. Essa, uma forma bem grosseira falando, é isso. Então eu dei um exemplo. Você é um engenheiro de software especializado em performance, escalabilidade, sua tarefa é propor uma solução de implementar um rate limiter. Estruture suas respostas da seguinte forma: tópicos, contexto do problema, requisitos funcionais e não funcionais, estratégia de rate limiting, stack tecnológica sugerida, consideração e concorrência, escalabilidade, conclusão técnica. Tá? Isso aqui é um exemplo bem grosseiro, porque Skeleton of Thought ele vai um pouco além disso, tá? Mas, de forma geral, olha o que ele gerou aqui para mim. Contexto do problema, requisitos funcionais e não funcionais, estratégias de rate limiting, stack tecnológica sugerida, considerações de concorrência e escalabilidade, conclusão técnica. Vocês perceberam que somente de eu pontuar isso, eu consegui meio que transformar o resultado da saída da minha IA da forma como eu preferia? Como eu precisaria? Cara, isso para a gente gerar documentação, para a gente fazer as coisas, as nossas análises, para a gente fazer pull request, para a gente fazer code review, para dar qualquer tipo de feedback, ou até mesmo para fazer uma IA que ela vai retornar para vocês nesses formatos, para você, sei lá, utilizar uma expressão regular. Cara, isso aí ajuda demais, tá? E são coisas que às vezes a gente não leva em conta. Então, você quer que a sua IA trabalhe num template decente, da forma como você precisa, para estruturar a forma de como que você quer trabalhar, simplesmente pense e estude um pouco mais sobre Skeleton of Thought. Esse cara aqui, ó, deixa eu descer aqui, porque eu criei um exemplo de cada caras aqui, inclusive, tá? Deixa eu colar aqui no ScaleDraw, daí fica melhor, inclusive, para vocês verem, tá? Olha só, o Chain of Thought, tá? Tem até uma recomendação da Anthropic aqui, né? Tem a persona, objetivo e estrutura clara, reflexão lógica, pense passo a passo, organize, inclusive, o padrão de saída. Você pode trabalhar com XML para ele saber o que ele vai trabalhar. Perceba que eu usei isso no resultado, na parte que eu fiz com one shot, eu acredito, tá? Aí a gente vai entrar nesse cara. E esse cara é um dos caras que eu gosto demais, principalmente quando eu tô falando em exploração, tá, galera? Quando você não sabe o que você não sabe, principalmente. Tree of Thought, tá? Esse cara, ele faz com que a sua IA, ela explore diversos caminhos de raciocínio diferentes para tomar uma decisão final. Então vamos imaginar que eu dou um input e ela vai ter uma linha de pensamento. Baseado nessa linha de pensamento, ela vai gerar 3 opções. Baseado nessas 3 opções, ela vai gerar outras opções. E baseado nessas outras opções, ela vai vendo qual que é a melhor dessas opções, até ela chegar com a solução final aqui para você, tá? Cara, isso aí é algo, fala a verdade se não é fantástico. Falem para mim se a parada não é top. Você fala para ela pensar, dar várias opções, analisar as opções dela, gerar mais opções, verificar essas opções, escolher qual que é a melhor opção e o mais interessante é baseado em um critério, tá? Então, não adianta ela gerar apenas múltiplos caminhos. O interessante também é você falar que a opção melhor é a que atenda o critério X, Y e Z, tá?
Isso aí é interessantíssimo. Por quê? Porque daí, baseado em tudo, ela vai usar aqueles critérios. Tem gente que colocou, parece custoso. Pedro, ele é custoso pela quantidade de tokens, tá? Mas isso a gente faz em exploração. Você não vai colocar o seu agente de IA fazendo isso o tempo inteiro, porque daí realmente você vai ter problema. Mas, tá? Eu quero gerar minha documentação. Eu estou pesquisando como que eu vou trabalhar com o rate limiter que a gente estava falando, né? Quais são as opções que eu tenho? Então, quando eu trabalho com Tree of Thoughts, eu consigo fazer ela gerar essa linha de raciocínio para mim e ainda trazer a melhor opção. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo que eu criei de Tree of Thoughts aqui para vocês. Então, olha só, você é um engenheiro de software, especialista em sistema distribuído, um cliente que quer limitar o acesso à sua API, que recebe 100 mil requisições por segundo, gere múltiplas abordagens, ou seja, caminhos de raciocínio para resolver esse problema. Para cada abordagem, exponha os prós e os contras. Ao final, selecione a mais adequada com base em escalabilidade, confiabilidade e latência. Perceba que eu falei para ela gerar caminhos, falei para que ele pensasse em pró e contras e pedi para ela escolher o melhor baseado no critério que eu coloquei, tá? Então, o que que acontece? Para limitar requisições, como é que funcionou? Abordagem 1. Com Redis, token distribuir, com token bucket, descrição, prós e contras. Abordagem 2, abordagem 3, comparativo das abordagens, conclusão, a estratégia recomendada. Abordagem 1, justificativa, alta confiabilidade, boa escalabilidade, equilíbrio entre precisão e performance, facilidade de monitoramento, latência controlada. Para sistemas extremamente sensíveis à latência sem Redis, a abordagem 2, local 5, pode ser combinada. Se quiser, posso fornecer um diagrama. Galera, sacou o que eu estou dizendo? A IA, ela gera um leque de opções e baseado no seu critério que você quer, você pede para ela escolher qual é a melhor opção. Tá? Ou seja, isso aí é uma forma clara. E tem gente que está perguntando aqui se eu rodei esse modelo usando o O3. Cara, eu estou usando o GPT-4o para tudo aqui, tá? Modelo comum, não tô botando nem o O3 com Advanced Reasoning, nada disso. A ideia mesmo é mostrar o comportamento desses prompts aqui, tá? Então, essa que é a principal ideia aqui do Tree of Thoughts. Do Skeleton of Thoughts, eu tenho até uma descrição que eu coloquei aqui, que eu vou colocar aqui embaixo somente para constar aqui para vocês, tá? Ou seja, você vai usar a IA instruída para seguir uma estrutura lógica pré-definida, um esqueleto, a resposta organizada e estruturada, tá? Agora, o mais louco de tudo isso, galera, é que saber perguntar e entendendo essas técnicas, você vai perceber que o nível de resultado das suas respostas, ela vai mudar da água para o vinho. Não é uma questão de simplesmente, eu vou saber escrever melhor. Não. O nível de resposta muda completamente, tá? Muda, assim, da água para o vinho. Você é uma pessoa antes e depois de você começar a estudar prompt engineering, tá? Eu já mostrei isso em algumas lives, inclusive até coloquei no YouTube isso, mas eu criei, tá? Algo que eu criei. É algo bem comum de ser feito para quem está muito nessa vibe de prompt engineering, a documentação e exploração de dados, que é quando você cria assistentes ali no próprio GPT. Pode ser um assistente, ser um agente que você cria, né? Eu criei de forma simples usando, tá? Quem aqui não viu o meu ADR Generator, o meu Context Generation e o Mesa Redonda Tech? Tá, então não viu, então eu vou mostrar aqui para vocês, galera. O lance é o seguinte. ADR Generator, tá, galera? Só para vocês entenderem essa parada aqui. O lance é o seguinte. ADR significa Architecture Decision Records. É um tipo de design docs. É um documento, que é um documento simples, que ele mostra e documenta o porquê você tomou uma decisão arquitetural. Isso aí te ajuda muito quando você vai desenvolver um projeto grande. Por quê? Porque no contexto da IA, ela vai entender as suas decisões arquiteturais e basear
ela vai programar entendendo o contexto do porquê você tomou aquela decisão. Mas também, ao longo do projeto, até para as pessoas que estão entrando novos no projeto e perguntarem, mas por que estão usando aqui o Postgres com PG Vector ao invés de usar o Pinecone? Aí, deixa eu olhar a DR daqui que escolheu isso, o porquê. Entendeu? Ou seja, isso vai virando ativos. Galera, entendam uma coisa. Da mesma forma que teste automatizado é um ativo para sua aplicação, tá? A documentação é um ativo para o seu projeto. Você criou uma vez aquela parte, aquele ADR, e esse negócio vai ser utilizado pela IA, pela sua equipe, por muito tempo, cara. Entendeu? Dá trabalho no começo? Dá. Mas não dá mais tanto trabalho agora se você tiver um assistente de IA que faz isso aqui para você. Eu vou ver se eu consigo olhar aqui um ADR Redis, um e-commerce. Eu vou mostrar aqui para vocês, para eu não ter que ficar escrevendo e vocês vendo eu interagindo com esse cara. Mas basicamente aqui no meu GPT eu criei um GPT, tá? Chamado ADR Generator. Esse cara aqui, ele serve para te entrevistar, fazer perguntas específicas para você, para ele gerar para você uma ADR, uma Architecture Decision Record, tá? Então eu falo, eu quero criar uma ADR para utilização no Redis de um e-commerce para um catálogo de produtos. Daí ele fala como é que ele funciona, tem modelos diferentes de ADR que eu botei para criar. E daí, vamos lá, perfeito, vamos usar o modelo básico, eu falei para ele. Primeiro passo, o título. Qual é a decisão arquitetural que você já documentar? Você mencionou usar o Redis no e-commerce para o catálogo de produtos. Você quer manter esse título como uso de Redis para cache no catálogo de produtos? Daí eu falo, beleza, vou usar isso como título. Segundo passo, contexto. Qual que é o problema e o cenário que levou você a considerar essa decisão? Alto tempo de resposta, volume. Perceba que o meu ADR Generator, ele, além de perguntar, ele já sugere possibilidades para facilitar um pouco aqui a minha vida, tá? Daí eu coloquei para facilitar as 3 opções, tá? Eu poderia colocar outras opções. Perfeito, vou registrar essas 3 motivações como parte do contexto. Daí ele colocou contexto. O catálogo de produtos de e-commerce é uma funcionalidade crítica, acessada constantemente por clientes, momentos de navegação, alto tempo de resposta, carga excessiva. Esses fatores motivaram a busca por uma solução que permitisse respostas mais rápidas. Daí pode seguir com isso, ou eu posso corrigir, ou peço para ele seguir. Ótimo, decisão. Qual foi a decisão tomada e o porquê que foi escolhida? Com base no que você mencionou, aqui está uma proposta de redação. Decidimos usar o Redis como um mecanismo de cache para o catálogo, o Redis foi escolhido para uma solução madura, latência, etc. Ele sugeriu para mim uma redação, mas obviamente eu posso melhorar o tempo todo para eu ir ajustando isso com ele. Você quer fazer alguma mudança? Eu falei, não, pode seguir. Perfeito, então vamos para a última seção, consequências. Quais são os impactos positivos e negativos? Aqui está uma proposta de redação. Beleza? Eu posso adicionar, eu posso remover. Você quer incluir mais alguma coisa? Não? Beleza, aqui está a minha ADR agora. Então eu tenho aqui, ó, ADR, uso de Redis para cache, data, o status que ela está ativa, o contexto que ela trouxe, a motivação, a decisão que foi feita, né? Porque a ADR é uma Architecture Decision Record. Eu mostro qual foi a minha decisão, o porquê que ela foi, aí os impactos positivos, impactos negativos e riscos aqui para mim. Ou seja, eu já tenho a minha Architecture Decision Record, um documento que dá para criar rapidamente num template bonitão, onde fica na minha pasta de documentações, a IA vai usar, meu time vai usar, eu sei se está ativo ou não, pode estar inativo e ter um link aqui embaixo para a DR que substituiu essa decisão, que é bem comum de acontecer nos projetos, tá? Então, isso aí é algo super interessante. E, galera, tudo isso aqui que vocês viram, na realidade, eu fiz com técnicas de prompt engineering. Basicamente foi isso, tá? Então, só foi texto. Eu não fiz absolutamente nada. Basicamente, foi utilizar essas estratégias para conseguir trabalhar dessa forma, tá? Da mesma forma que eu tenho um documento eu fiz um de Context Generator. O maior problema que a gente tem na hora que a gente vai desenvolver software com IA, sabe qual é? Dar o contexto base do que aquele projeto se trata. Imagina só, pensa na cabeça do cursor.
Ele vê um code base, ele vai começar a indexar, entender um pouco melhor aquele code base. Mas ele não tem entendimento de realmente do que é o sistema, a ideia principal, o porquê, aonde tinha algum risco, por que que fizeram, o que que o sistema está fazendo agora, o que ele não está fazendo, o que está no escopo dele, o que está fora do escopo. O cursor, ele não sabe disso. Ele sabe o que está no código. E ele não sabe se aquele código tem coisa que já foi implementada, que não foi implementada, se aquilo está no escopo, se aquilo não está no escopo, certo? Então, um context generator, ele ajuda a gente a gerar documentos de contexto para que nós tenhamos uma ideia. Eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que eu tenho até o meu cursor aqui estava colocado, que eu estava mexendo, que eu mandei ele fazer uma das tarefas, mas eu tenho aqui um context. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Mas esse context aqui, eu fiz ele no meu context generator para preparar essa aula. Então, ó, documento de contexto, rate limiter, contexto e visão geral, problema, objetivo, escopo principal, o que está no escopo, o que está fora do escopo, arquitetura, abordagem, dependência, restrição, risco. Eu posso adicionar o que eu quiser mais, mas o lance é que eu tenho uma entrevista, ele faz uma perguntas de negócio, de produto e perguntas do lado técnico. Ele junta tudo isso e eu tenho um documento e uma contextualização básica aqui para mim, para eu conseguir, no final das contas, trabalhar da melhor forma possível, aqui dando contexto, e isso eu faço muito rápido, galera. Agora, criar isso do zero, sem padrão, sem a IA te ajudar, propor redação para você dá trabalho. Tudo isso dá para fazer com Context Generator. E a parte mais louca que eu gosto muito desse cara, galera, e eu uso, viu, tá? Só para vocês saberem, é a Mesa Tech. Alguém viu o meu vídeo sobre Mesa Tech? Tá? A ideia da Mesatec é o seguinte: imagina que você tivesse os grandes experts para discutir entre eles, um provocar o outro provocar o outro, gerarem uma discussão e depois eles ficarem iterando por diversas discussões, eles gerarem um consenso da melhor solução que é para ser feita. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, galera. O lance é o seguinte, eu criei uma parada que chama Mesa Redonda Tech, tá? Eu vou pegar aqui um resultado da Mesa Redonda Tech para a gente não ter que fazer. Depois eu vou compartilhar, que vocês podem olhar. Mas basicamente, ele é grande, inclusive, mas deixa eu passar ele rapidinho aqui para vocês verem, tá? Mesa redonda com especialistas. Eu botei assim, sou o facilitador virtual para uma mesa redonda com especialistas técnicos. Então, durante as experiências, basicamente a ideia é o seguinte: eu coloco um tema e falo, ó, possuo um sistema que precisa se comunicar com outros microserviços através de mensageria. A volumetria de 10 mil mensagens por segundo, não preciso de persistência de mensagens, preciso garantir que a mensagem foi entregue. Qual utilizar? Kafka, RabbitMQ ou Redis? Daí ele colocou aqui, ó, perfeito, tema relevante. Agora, etapa 2, expansão do problema. Eu vou fazer 3 perguntas, uma de cada vez, para entender melhor os requisitos. Daí ele faz uma pergunta, ó, você precisa de entrega garantida? Exactly once ou at least once? Né? Ou seja, é aceitável que a mensagem possa ser processada mais de uma vez? Pô, é aceitável. Pergunta 2, qual o nível de latência aceitável? Pergunta 3, o sistema de mensageria vai ser usado comunicação ponto a ponto entre 2 microserviços ou a necessidade de fan-out? Eu falei, para muitos. Beleza. Daí ele trouxe aqui, ó, resumo dos requisitos. E agora eu tenho a minha etapa 3 aqui. Soluções por especialistas. Informe o nome das personalidades técnicas que participarão da discussão. Aí eu coloquei o Jay Kreps, que é o criador do Kafka, o Alexis Richardson, que é o criador do RabbitMQ, e o Salvador Sanfilippo, que é criador do Redis. E daí ele fala o seguinte, vamos fazer a rodada então. E agora o que vai acontecer? O criador do Kafka, que tem toda a base de Kafka, ele vai gerar uma solução. Eu acho que são 3 soluções. Kafka com tópicos particionados e múltiplos consumidores, passos. Cria um cluster assim, configura os tópicos assado, usa os grupos assim, usa o acknowledgement dele como all, habilita o auto commit false, a justificativa. Aí ele deu mais uma solução. Kafka com tópico compactado e produtores indepotentes. Daí, ele, baseado
na opção dele mesmo, ele escolheu a opção 1. Então, olha só que interessante. Vocês conseguem perceber aí o Tree of Thoughts, galera? De ele dar duas opções e ele mesmo escolheu uma opção baseado no critério. Então, eu tenho aqui um Tree of Thoughts. Aí, eu tenho aqui o próximo, criador do RabbitMQ. Solução com RabbitMQ usando o Exchange do tipo fanout com filas independentes. Daí ele dá uma solução e justifica a solução falando fanout, etc, etc. Solução 2, ele cria uma outra solução e a justificativa. E daí ele coloca que ele escolheu a solução 1 dele. E agora, vamos para o cara do Redis. Vamos para a solução com Redis, solução 1. Daí ele deu a opção e deu a 2 utilizando o Redis com Consumer Groups aqui, com exec, etc. E justificou e falou que preferiu a solução 2 dele. E agora foi a etapa de cada um dar sua solução. Agora a gente chega na parte de comparação cruzada. Eu falo, eu quero que um cara provoque o outro. Então eu falo, eu quero que o Salvadori analise a solução do Jay Kreps, com o cara do Kafka. E daí ele vai fazer uma comparação desses caras aqui, ó. Passo 1, ele entende os requisitos de cada cara. E depois, linha de raciocínio, olha o Chain of Thoughts rolando aí. Né? O Kafka brilha, o Redis Stream oferece, um sistema que não precisa de retenção, o foco do sistema é garantido, e a escolha dele foi para o Redis Stream. Ou seja, o cara, o Salvadori, preferiu escolher o Redis ao invés do Kafka. Agora, o cara do Kafka vai discutir a opção do cara do Redis. E vai falar, ó, daí eu falei para ele perguntar o Redis versus o RabbitMQ. Então, vamos lá. Agora, o cara do RabbitMQ vai fazer um cruzamento com o do Redis. E daí ele gera a linha de raciocínio dele e vai falar que ele prefere o Redis Stream, aqui nesse caso. Olha só que interessante. E agora, o cara do RabbitMQ vai confrontar o do Redis, né? E agora o do Kafka vai fazer uma pergunta pro cara do Redis. E aí um cara faz uma pergunta, olha, eu respeito a sua opinião, mas esse cara, assim, assim, assado, em uma arquitetura com tantos consumidores, como que você garante? Um cara começa a perguntar para o outro, galera. Você quer que esse cara responda assim? Daí o outro fala, é sim, eu confio na escalabilidade, o Redis tradicional é assim, mas o Streams é outro, o benchmark mostra isso, o Kafka escala, mas não sei o quê. Beleza, daí eu botei RabbitMQ versus Redis. Aí um cara começa a responder para o outro e o cara rebate a opção do outro, né? E daí eu coloco agora no final. Eu quero terminar e eu falo, baseado nesses 3 critérios, faça a etapa do consenso. O que vai acontecer? Esses 3 caras agora vão analisar todo o histórico que eles mesmos colocaram e eles vão ficar num loop até eles chegarem num consenso de qual é a melhor solução para aquele tipo de formato. E aí, eles vão fazendo o loop, reavaliação, consenso alcançado, solução escolhida, Redis Stream com Consumer Groups executando num Redis Cluster. E a justificativa consolidada por todos esses caras. Galera, eu não estou dizendo que a partir de agora todo mundo vai ter que escolher o Redis o Redis Stream com Consumer Groups. Não. Mas vocês perceberam a quantidade de justificativa, ferramentas, parâmetros que cada um falou de coisas específicas de cada uma das suas próprias tecnologias? E você consegue analisar um cara argumentando com o outro baseado nas respostas que eles mesmos deram? Cara, isso aqui não tem preço, cara. Você entende? No final das contas, isso não tem preço. Às vezes, isso aqui faz você saber do que você não sabe. O cara falou um monte de configurações do Redis, do Kafka, do RabbitMQ, que eu não sabia. E agora eu sei que existe. Agora eu já tenho mais possibilidade, independente se eu vou seguir o que os caras colocaram. Mas eu consigo entender essa linha de raciocínio. E aí vocês vão começar a perceber que a gente usou Tree of Thoughts, Skeleton of Thoughts, Chain of Thought, Self-Consistency. A gente usou um monte de técnicas de Prompt Engineer para fazer esses tipos de coisa, tá? Então, isso aí é extremamente interessante, porque você consegue gerar uma discussão. Os modelos são treinados com os artigos desses caras, com tudo que esses caras fizeram, e, obviamente, eles acabam gerando esses tipos de discussão.
Galera, é teórico, né? E etc. Mas vocês conseguem perceber e entender o nível de valor que isso aqui consegue trazer pra gente? Fez sentido pra vocês? Sacou? Então, tudo isso que eu mostrei aqui pra vocês, galera, é, no final das contas, uma forma de você conseguir fazer exploração, fazer combinações de tipos de prompt e coisas desse tipo, tá? E tudo isso, no final das contas, foi um prompt. Foi um copiar e colar depois que eu tinha esse cara pronto, tá? Então, honestamente, galera, vocês que nunca estudaram prompt engineer, nunca ouviram falar desses tipos de prompt e viram esses comportamentos, fala a verdade. Eu não tô querendo aqui fazer questão, colocar julgamento no meio da história, mas é muito diferente do que você simplesmente perguntar qual a diferença de Kafka, RabbitMQ e Redis no GPT. Vocês conseguem sacar? Muda o jogo, não muda? É diferente, galera. Entendeu? É o que eu costumo falar, galera. Todo mundo tem uma Ferrari na mão. A diferença de quem chega primeiro está no piloto. Todo mundo tem o mesmo chat GPT 4o ali. Entendeu? Todo mundo tem. O nível de resposta que eu tenho, com certeza, é muito diferente do nível de resposta para quem só perguntou a diferença dos três caras quando eles devem utilizar. Entendeu? Então, até para pesquisa, saca? Então, esse tipo de coisa, galera, muda, mas muda o jogo de uma forma que. Bom, eu não preciso ficar chovendo no molhado, né? Muda, vocês conseguiram sacar que essa parada trabalha bem diferente mesmo. Eu vou pegar aqui agora, galera, deixa eu pegar aqui o meu mind map que eu queria mostrar a parada para vocês de design docs e agora ir para programar, tá? Tá? Isso no Gemini estaria melhor ou pior? Cara, eu não sei, tá? Mas o Gemini tá muito bom. Muito Gemini Flash. Deixa eu pegar aqui esse cara. Só um segundo, galera. Eu preciso abrir uma janela aqui para eu pegar. Aqui. Deixa eu abrir esse cara aqui para vocês. Galera, esse aqui eu já mostrei, eu acho, algumas vezes, ou nem sei se eu mostrei, tá? Mas é uma forma de como que a gente começa a pensar agora. Eu tô entrando num outro aspecto. Antes de eu entrar aí, galera, vamos tirar algumas dúvidas aqui rapidinho, porque a gente vai mudar de assunto e a gente vai para o assunto final, que é workflow e programar. Aí a gente vai entrar no cursor, tá? Então, para quem tá ansioso para ver código, a gente já estamos chegando lá, galera. Maravilha? Fechou? Então temos o Cláudio, ele tinha levantado a mão. Fala, doutor Cláudio, firme e forte com o senhor? Opa, boa noite aí para todos. Boa noite, Wesley. É, eu tenho umas duas dúvidas, elas são bem diretas. Uma relacionada diretamente com o curso. Assim, eu tenho background, eu trabalhei muito tempo como full stack com .NET e nos últimos 4 anos eu venho trabalhando mais focado no front-end com TypeScript, JavaScript, né? E aí eu queria saber, esse curso, na realidade, esse MBA, ele é todo em Python ou vai ter alguma coisa em TypeScript? Dá Cara, para escolher? ele é majoritariamente em Python, tá? Por quê? Porque, cara, ó, essa é uma outra coisa que eu tinha que falar com vocês, tá? Eu não sei quanto de vocês broxaram com isso ou não, tá? Ó, a gente tem que aceitar algumas coisas na nossa vida, tá? Uma das coisas nesse momento que a gente tem que aceitar é que vocês vão ter que aprender Python, vocês gostando ou não, tá? Grande parte de tudo que é possível a gente fazer com IA hoje, agentes, criação, integração de sistemas, etc., é incomparável, tá? É incomparável o ecossistema que você tem de Python com qualquer outra linguagem, tá? Então, não tem muito para onde correr, tá? Já existem, obviamente, alternativas. Eu acredito que, como a gente está chegando nessa camada de dev, ao longo do tempo a gente já vai começar a perceber que tem coisas portadas. Eles estão portando LangChain, existe MCP, por exemplo, com Go. Então, assim, já tem muita coisa
com outras linguagens de programação. Mas, majoritariamente, galera, se vocês querem fazer a parada, fazer as integrações, desenvolver os agentes, fazer as coisas utilizando realmente o melhor que tem hoje disponível, é Python. A boa notícia, eu não sei se você programa em Python ou não, é que Não, por isso a pergunta. aprender Python é muito, mas muito simples, cara. Python, se tem uma coisa que é simples nesse mundo, é Python, cara. Python é uma linguagem muito fácil de aprender e, cara, Python é... Caras, se você programa em qualquer linguagem, quando você programa em Python, você vai falar que Python foi a linguagem mais fácil que você já programou. É basicamente isso, tá? Tá. Então, assim, dá para fazer um MBA e aprender Python ao mesmo tempo, e tocando tudo. Tranquilamente. Cara, se você é desenvolvedor, você vai olhar o código Python e você vai entender. Cara, não tem como não entender, entendeu? E o que você não entender é porque é específico da biblioteca e a gente vai estar ensinando. No último dia aqui, inclusive, amanhã eu já vou mostrar código Python aqui para vocês, e no último dia eu também vou mostrar desenvolvimento de agentes, inclusive. E vocês vão ver código Python, vocês vão ver desenvolvendo framework, vocês vão falar, cara, é ridículo, tá? É muito fácil. Então, não fique preso na linguagem, Python é muito fácil e, cara, é bem legal. Então, se isso era uma objeção para você... Não, tá. era mais uma curiosidade também, até porque, assim, eu já venho fazendo algumas provas de conceito e na empresa que eu estou trabalhando hoje eu me joguei de cara num projeto que está envolvendo inteligência artificial, então eu já sabia que isso ia aparecer em um momento ou outro. E, assim, uma coisa que, assim, se você vai abordar isso no MBA, que é uma coisa que ela começa a me preocupar, assim, como fator bem importante na viabilidade do projeto, é essa parte dos custos, né? Usando a inteligência artificial. Então, Cara, assim, porque muito. é igual quando você cai de primeira vez fazendo alguma coisa na AWS, né? Você tem aquelas surpresas. Então, assim, e como assim, não é uma coisa que a gente tem todo o conhecimento, se vai ser abordado, assim, como você, de alguma forma, Cara, eu vou se preparar para mostrar já vou até encurtar a minha resposta. A gente vai fazer isso de forma profunda, na prática, ensinando até você montar calculadora para você fazer os custos e as simulações de quanto você vai gastar na sua aplicação, para você, inclusive, mostrar para o seu CTO, entendeu? Não tem como você falar em engenharia de software com IA sem você Sem falar de custo. modelos e custo, cara. Entendeu? Uhum. Mesma coisa eu falar que eu vou instanciar 1000 máquinas da AWS achando que não vai ter um custo, entendeu? E o problema é que tem gente aí, cara, que tem empresa aí recebendo contas ali de $100 mil, cara. Porque botou Já ali um ouvi. atendimento online em um chatbot, cara. Entendeu? Sim. Falando, olha que legal, e veio uma conta. Absurda, cara. Você entendeu? Porque tem que escolher o modelo certo, entender precificação, saber qual o melhor modelo para qual precificação, tem as paradas de cache, tem a parada síncrona, tem modelo específico para cada coisa, tem até modelo de embedding, tudo tem um custo e você tem que saber, tem trade-off, entendeu? Quanto você está disposto a pagar pela velocidade que você vai ter, pela precisão que você vai ter, então... isso aí não tem como, entendeu, caras? Quem não sou. Olha, galera, independente de quem tá fazendo o curso, tá? Ou vai fazer, tá? Uma coisa que eu digo aqui para vocês: se vocês estiverem começando hoje um projeto de IA para botar na sua empresa e etc., estudem a fundo o curso, porque daqui a pouco seu CTO vai mandar a sua conta, vai descontar do seu salário. Porque, cara, é pegadinha. Parece quando primeira vez você entrou na nuvem e todo mundo começou a provisionar a máquina. Tá exatamente assim o mundo da IA hoje. Um monte de gente tendo contas extremamente altas, tá? Dá Fechou? tempo para mais uma rapidinha? Cara, tem mais gente na fila, meu amigo. E desculpe, foi mal, Beleza? gente. É empolgação aqui. Boa Mas noite show de aí. bola, cara. É importante dar essa clareza aí para todo mundo, tá? Tá Fala joia. aí, doutor Henrique. Boa noite, Wesley. Tá me ouvindo aí? Pô, que voz de locutor, hein, meu amigo? Dá pra enganar bem, né? Caraca, cara. É IA gerando isso aí ou não é? Não, não, por incrível que pareça, não. Né? Eu tô no Não, por Eleven enquanto, Labs aí não. o negócio. Obrigado pelo conteúdo que você está compartilhando conosco, tá? Eu convidei alguns devs que trabalham na empresa junto comigo também para poder acompanhar a aula.
E, né, para uma equipe hoje que utiliza IA no dia a dia, para poder tirar algumas dúvidas no ChatGPT, no GitHub Copilot, no Cursor mesmo, né? Qual que é o ponto de partida, né? Existe uma sequência correta de conteúdos que precisam ser estudados para cada área, como back-end, front, DevOps? Eu estou perguntando porque a minha área, eu acredito que seja mais na parte de custos mesmo, de FinOps, e eu queria trazer esse conteúdo que você está compartilhando como uma sequência correta para os meus devs da empresa iniciarem, né? Tanto a parte do back-end, front, DevOps. Existe essa sequência correta de conteúdos que precisam ser estudados, ou eu posso falar com eles, ó, todo mundo vai ter que fazer o MBA mesmo? Bom, se você quer que eu responda a resposta mais fácil para mim, é fácil para o MBA, mas na real, cara, assim, independente de MBA, vai na página do MBA. Eu não tô fazendo jabá agora, tá, galera? Quando eu faço jabá, eu falo que eu estou fazendo jabá, tá? Mas o MBA, a gente pensou, eu pensei exatamente com a cabeça de dev, tá? O que a gente imagina que todo dev precisa entender nos dias de hoje? De arquitetura. Então você tem que entender como que a arquitetura de software, hoje em dia, é impactada com a parte de IA. Esse é um ponto. Outra coisa é desenvolver. O cara ser mais rápido, ele é ser mais produtivo. Ele tem um workflow que vai fazer o cursor dele trabalhar melhor, mais rápido, sem passar raiva, gastando menos, inclusive, para isso. Aí, o que acontece? Tem a parte de criar aplicação. Entendeu? Então, se você perceber, esse mundo de metodologia e workflow para desenvolvimento, ele é um mundo diferente desse mundo. Porque aqui eu falo como desenvolver. Aqui eu falo o que desenvolver. Entendeu? E aqui é como que o mundo do DevOps e SRE ele é impactado com IA da mesma forma que acontece na parte da arquitetura de software. Então aqui tem como e o que desenvolver. E daí, o que acontece? O que eu recomendo, cara, é que você, se eu tivesse que escolher algumas coisas importantes aqui para você se ligar, é óbvio que eu ia falar, cara, escolha todos os tópicos, porque. Mas para falar de pontos que, na minha opinião, se falasse Wesley, fale algumas coisas que são importantes em relação a se ligar, tá? Essa parte de não só introdução em IA generativa, porque é uma coisa mais básica, é fácil de. É mais conceitual, mas entender, de forma geral, a ideia de modelos, a geração de respostas por token, tá? E essa parte de embeddings, representações vetoriais, são importantes para você desenvolver aplicações com IA, tá? Então, isso não tem muito a ver com aquilo que você está falando de ordem, de custo. Isso aqui tem muito mais assim. Eu preciso desenvolver uma aplicação que vai se integrar, vai utilizar IA. Isso aqui você vai ter que aprender. Entender embeddings, representação vetorial, esse tipo de coisa. Né? Estratégias de uso, etc. Prompt Engineer, meu amigo, isso aqui os caras têm que aprender. Isso que eu mostrei agora para vocês, deu para vocês perceberem como é diferente você fazer uma pergunta no GPT e você trabalhar. O que eu digo em relação a prompt, tá, galera? É intencionalidade. Tudo tá na intencionalidade. Se eu crio um prompt, eu prefiro gastar meia hora, uma hora para fazer um prompt bem feito, que eu vou reutilizar ele diversas vezes e vai me poupar um monte de trabalho, do que eu ficar toda hora reescrevendo a mesma coisa, passando raiva e etc. Então, essa parte de prompts, cara, tem que entender e ponto. Fundamentos de arquitetura de software com IA. Cara, novamente, é importante saber, mas, novamente, não é necessariamente uma ordem. É aquilo que eu falei, todo desenvolvedor, de uma forma geral, tem que entender de arquitetura. O Design Docs, tá? Eu vou falar um pouco agora aqui para vocês, mas no que eu me atentaria, principalmente no Design Docs? É ter uma lógica, que é o seguinte: tudo que é documento e a IA consegue ler, você dá mais contexto para ela fazer menos besteira no seu código. Entendeu? O ponto é que nós temos muitos tipos de documento que a gente pode gerar. E o principal é que 90% dos desenvolvedores que eu conheço nem conhecem essa quantidade de documentos que existe. Então, é estudar os tipos de documento que fazem sentido ter no contexto de todo o projeto. Você não vai criar um monte de documento à toa só para dizer que tem para ajudar a IA. Você vai criar documentos que são pertinentes. Então, essa parte de Design Docs é importante. Desenvolvimento de software com IA, no final das contas, aí é muito mais mão na massa. Eu vou mostrar um pouco aqui para vocês de workflow agora. Então,
Beleza? E aqui, desenvolvimento modo agente, eu vou mostrar também aqui para vocês, vou falar de workflow e mostrar um pouco disso aqui para vocês. É óbvio que isso aqui é mais estruturado, mas desenvolvimento modo agente, entender como é que funciona bem a IDE, pode parecer loucura, né? Ter que ficar estudando de IDE. Cada dia tem uma novidade, o cursor 1.0 saiu semana passada, hoje saiu a 1.0.1. Eu nunca, que numa ferramenta nos dias de hoje, eu ficava dando um update toda hora que lança e ler o changelog, cara. Eu fico lendo o changelog do cursor, do windsurf, etc., porque os caras adicionam recursos que a gente nem sabe que existe, tá? E daí o desenvolvimento de aplicações com IA. O Henrique, eu não sei se no seu caso vocês estão querendo criar aplicações com o IA ou se vocês estão mais no naipe de melhorar a produtividade com o IA. Acho que é melhorar a produtividade, né? E partir também para criar novas aplicações, já utilizando o que a gente aprendeu, né, em ser produtivo com a IA mesmo. Assim, meu receio é só a respeito dessas ferramentas, né? Porque a gente tem um hype que surge em determinado tempo. Não estou falando da IA por ser hype, mas eu digo as ferramentas, né? A gente começou utilizando o Windsurf, por exemplo, e a gente já migrou agora para o Cursor, e acaba que nós ficamos vinculados muito a assinar essas ferramentas, né? Então, até uma pergunta mesmo, à medida que forem surgindo novidades com o avanço da IA, esse curso, o MBA, ele vai ser atualizado também com essas novidades que vierem? Cara, a nossa Recording principal stopped. ideia... Opa, acho que deram um parar no stopped, no recording. Leonan, dá uma olhada no recording.